Alunos do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa web aula de História. Na aula anterior, nós falamos sobre a Revolução Puritana e a República de Oliver Cromwell. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a Revolução Gloriosa. Acompanhe pelo livro Araribá Mais, de História, 8º ano, página 16. Dentro deste contexto histórico da Revolução Puritana, nós temos que entender que houve a restauração monárquica, ou seja, houve aí a volta da dinastia Stuart ao poder lá na Inglaterra, e com isso, o Carlos II, que era filho do Carlos I, ele então assume o trono inglês e compromete-se a submeter ao parlamento. Sendo assim, no ano de 1685, ele foi substituído por seu irmão, o Jaime II, que era católico. A partir de agora, nós vamos ver uma situação emblemática que ocorreu na Inglaterra durante este período que o Jaime II, então, toma posse como novo rei da Inglaterra. Por quê? Porque os nobres e os burgueses, temiam que o catolicismo retornasse aí como religião oficial da Inglaterra, uma vez que o Jaime II ele era muito católico. E além disso, essa nobreza e esses burgueses também, eles temiam aí o quê? Que aquelas terras que foram confiscadas aí com a criação da Igreja Anglicana, eles temiam que o Jaime II praticamente pedisse de volta. E o que esta nobreza e o que esta burguesia fez? Eles então se reuniram em grupos, eles se uniram em grupos para afastar Jaime II do poder. E aí eles ficaram praticamente aí contra as ideias e contra o reinado de Jaime II, simplesmente porque ele era católico e eles temiam que ele implantasse ali novamente o catolicismo como religião oficial da Inglaterra, e ao mesmo tempo eles temiam que o Jaime II pegasse de volta aquelas terras que foram confiscadas em 1534, quando houve aí a criação da Igreja Anglicana por Henrique VIII. E a partir daí, o que a gente pode analisar dentro do contexto destas revoluções? Que no ano de 1689, o que aconteceu? Diante dessas reuniões, diante desses movimentos que eles criaram, principalmente a nobreza, para poder substituir o Jaime II, eles então entregaram o trono ao protestante holandês Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange, inclusive, ele era casado com a Maria Stuart. A Maria Stuart era filha do Jaime II. Então, dentro desta questão, o Jaime II ele não teve nenhuma condição de retornar ao poder como rei da Inglaterra. E então ele fugiu para a França. E a Revolução Gloriosa, então, triunfou sem derramamento de sangue. Então, essa Revolução Gloriosa é o momento em que o Guilherme de Orange vai implantar ali na Inglaterra o quê? Vai implantar uma monarquia parlamentar em substituição à monarquia absolutista. Dentro desse contexto, o que o Guilherme de Orange fez antes de ser coroado? Ele, sendo um novo governante ali da Inglaterra, ele fez vários compromissos. Ele se comprometeu a respeitar, inclusive, as decisões da Revolução Gloriosa. Então, tudo que decidisse na Revolução Gloriosa, ele ia cumprir, ele ia obedecer. E também ele iria obedecer a Magna Carta, ou seja, a Constituição ali da Inglaterra, e também a Declaração de Direitos, que é um documento de 1689 que assegurava aí, entre outras coisas, o poder ao parlamento. Então foram essas as condições que o Guilherme de Orange se comprometeu, assim que assumir o poder, fazer tudo que era lhe permitido.
Então, com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar e a burguesia consolidou, de fato, a influência política dentro desta monarquia parlamentar. Então, a gente pode dizer que, com a monarquia absolutista, a burguesia ela não tinha influência política. A burguesia não tinha, né? A sociedade praticamente também não tinha. Então, a partir do momento que consolidou essa Revolução Gloriosa, de fato, instalou-se uma monarquia parlamentar na Inglaterra e, de fato, a burguesia começou a ter uma participação política intensa. Sendo assim, alunos, a gente pode observar que a Inglaterra, então, ela começa a se desenvolver. A gente sabe que a Revolução Gloriosa ela foi aí a última fase da Revolução Inglesa, né, iniciada no ano de 1642, e a gente observa, conforme eu já falei para vocês, com a deposição, né, com a saída do Jaime II do poder e a ascensão do Guilherme de Orange, o novo rei da Inglaterra, a gente pode dizer que essa revolução mudou a política ao decretar o fim do poder absolutista lá na Inglaterra. E começou então a surgir o quê? Uma monarquia constitucional, ou seja, o rei ele permanecia no trono inglês, né? Mas com poderes reduzidos. Esse evento ele foi muito importante aí para o fortalecimento da burguesia, conforme eu falei para vocês. Então, praticamente, a Revolução Gloriosa é tudo que eu falei para vocês e foi um marco, foi um momento muito importante para que os ingleses, então, começassem a ter aí uma monarquia parlamentar substituindo a monarquia absolutista, ok? Então, diante disso, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que houve também aí consequências da Revolução Gloriosa, né? Por exemplo, a Revolução Gloriosa, ela determinou aí o fim da monarquia absolutista, conforme eu falei para vocês, e o predomínio do parlamento. A Europa, então, ela começou a assistir aí a formação de uma monarquia constitucional, ou seja, o rei ele poderia permanecer no trono, conforme eu falei para vocês anteriormente, né? Mas com poderes reduzidos. Uma outra consequência que foi aí a Revolução Gloriosa, né, foi o fortalecimento aí da burguesia no poder inglês. Então, com a Revolução Gloriosa, os burgueses, eles aí dispensaram o apoio real, né, ao contrário do que se viu na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ocorrida cerca de 200 anos antes, quando a burguesia apoiou a formação aí dos estados nacionais na Europa e o poder dos reis. Então, o que a gente pode dizer? Que o parlamento, então, predominantemente calvinista, né, e representantes da burguesia abriram espaços aí para a aprovação de leis que beneficiasse a economia burguesa e lançou aí as sementes para a fundação da Revolução Inglesa poucas décadas depois. Então, sendo assim, o que a gente pode entender resumidamente sobre a Revolução Gloriosa é que esta Revolução Gloriosa ela foi aí a última fase da Revolução Inglesa e determinou o fim do absolutismo na Inglaterra e a formação da monarquia constitucional. Na Inglaterra, então, predominou o poder do parlamento sobre o poder real. As consequências da Revolução Gloriosa foram a redução aí dos poderes do rei e o predomínio da burguesia sobre o parlamento. Então, o que eu quero passar para vocês a partir desse momento aí era que vocês entendessem esse contexto da Revolução Gloriosa, certo? E quando eu falo, alunos, da Declaração de Direitos, né,
essa declaração de direitos, que é conhecida também como Bill of Rights, ela foi um conjunto de leis aí, né, formulado lá na Inglaterra no ano de 1689, após aí a deposição do Jaime II pela Revolução Gloriosa, que nós acabamos de estudar. E essa declaração, olha só, essa declaração, conforme eu já falei, ela reduziu o poder do rei na Inglaterra, estabelecendo a monarquia parlamentar em lugar da monarquia absolutista, que inclusive eu já falei para vocês o significado dessas duas monarquias, certo? Como nós podemos observar, né, a monarquia absolutista era baseada no poder absoluto. O rei falou, tinha que obedecer. E quando a gente fala desse poder absoluto, a gente também tem que lembrar que este poder ele era justificado pelo direito divino. Então, o que a gente entende pelo direito divino? A gente entende que esses reis que permaneciam aí no poder absolutista, eles acreditavam que esse poder ele era divino. Era que Deus havia colocado eles naquele lugar, como rei. Então, era por isso que eles acreditavam nessa teoria aí do direito divino. E essa declaração de direitos, né, que a gente chama de declaração aí Bill of Rights, a gente entende que foi o momento, né, que a Inglaterra, então, que o poder, né, do novo rei da Inglaterra, do Guilherme de Orange, ele então assegura esse compromisso, inclusive, de manter aí uma monarquia constitucional. Dentro desse contexto, a gente pode dizer que essa declaração aí de direitos, ela foi escrita após a vitória da Revolução Gloriosa, que derrubou aí do trono o Jaime II e coroou Guilherme de Orange como o novo rei ali na Inglaterra. A gente pode observar que o Guilherme de Orange se comprometeu a respeitar a declaração e, inclusive, assegurar o poder do parlamento. Ok? Então, o que eu quero que vocês entendam sobre a Revolução Gloriosa e sobre a Declaração de Direitos é isso, ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Até a nossa próxima web aula. Até mais.